sobre catatonismo, você comentou na tertúlia de domingo. Existe um tipo de catatonismo que é o pós-dessomático, né? A pessoa dessoma e fica catatônica ali. E existe o catatonismo, provavelmente por uma questão emocional, de longo tempo, aí que a pessoa trava. Você poderia falar sobre esse tipo de catatonismo, não o pós-dessomático, esse que de outra origem, que não seja o trauma? Eu examinei algumas pessoas assim. Uma das coisas, por exemplo, mais sérias que eu encontrei em catatonia assim, psiquiátrica foi homens. Agora, tinha um homem que me chamava muita atenção. Ele era catatônico e aquilo eu nunca pude esquecer. Ele já morreu, porque eu mesmo examinando lá, falei, esse cara não vai durar muito tempo por causa das coisas dele. Mas ele chegava na rua e ficava assim, tô brincando. Agora, olha. Agora, foi por isso que a primeira vez que eu vi aquelas pessoas que ficam tudo de branco e ficam na rua parado, eu falei assim, ó, eles viram os catatônicos, aprenderam para fazer a arte. É uma arte catatônica aquela, que é a pessoa que não faz movimento nenhum, que o povo chega e começa a dar dinheiro para ela, né? Então começa a contar piada, dá um jeito de colocar passarinho e pombo perto para a pessoa assustar. Na Europa teve uma temporada que estava, tudo quanto é praça que você ia, tinha gente lá branca. É o problema da Igreja Católica, né? Isso você viu no intrafísico, né? Mas o catatonismo extrafísico. Extrafísico é porque aquilo parou, é como se estivesse em choque, né? A pessoa está em choque. Aquilo tá... Mas o que leva a pessoa a chegar no catatonismo sem ser por trauma? O problema sempre é trauma. Você pode arranjar outro nome, mas sempre é. É trauma. Então. E quase sempre é emocional. Não é físico apenas, ou biológico direto. É um problema emocional que aquilo foi carregando até que deu choque. Catatonia é isso. Agora, eu acho uma das coisas mais absurdas que tem. Um desses homens que ficava com catatonia, esse que eu estava mostrando, ele usava até chapéu, era bem apessoado. O normal dele, você olhava assim, parecia tudo normal. Agora ele chegava e ficava assim, não adiantava. Ele não está nem aí. Valdo. Aquilo era simplesmente impressionante. Agora, Valdo, que chegava em termos de patologia. Agora, em pé. E outra coisa, como se tivesse para andar. Então a pessoa não podia falar que ele estava dormindo, ou qualquer coisa, está entendendo? Está em transe. É o transe catatônico aí do cara. Agora, do ponto de vista assim, intraconsciencial, você também comentou dos mutantes, né? No domingo. Se a gente for comparar o catatônico extrafísico com o mutante, em termos de patologia, qual que você acha que seja, digamos assim, pior? Ou não, os mutantes são os piores, porque esses são aqueles que não conseguem mais segurar a forma do psicossoma. Agora, ó, você sabe que eu já falei que o problema dos travestis, os transexuais, homossexuais, o lesbianismo, tem uma leve parecência com o processo dos mutantes, né? Porque é uma pessoa que não se adapta bem ao instrumento que deram para ela, que é o corpo. Ela não está bem adaptada ao aparelho, ela não seguiu as instruções de uso. Isso é mutação. Mas, professor, no caso do catatônico, ele não interage com ninguém. Já os mutantes, eles conseguem essa interação com outras pessoas, até ou não? um certo ponto, porque tem alguns também que estão tudo alterado da tal maneira que o mundo virou um caos. Então, agora o pior da história dos mutantes é que ele não segura a forma. Então é um tomate podre no meio dos outros. Aonde ela aparece é aquela célula cancerosa que está invadindo todas as outras próximas. As pessoas sentem desagradável e desconfortável perto. Agora, por exemplo, o catatônico não. Você só vê que te dá um impacto, mas se você tem um bom bloqueio da situação, você nem percebe isso. Quando na questão da evolução, é necessário interagir, né? Ter essa interassistência, essa interação para evoluir. Toda a consciência só evolui com a extroversão,
Quem é introvertido é doente, a rigor, se você for levar até as últimas consequências. Quem é normovertido está começando a equilibrar, mas é preciso te perguntar se quando precisa ele fica extrovertido. Se não, também é outro ponto de interrogação. Veja a lógica do que eu estou falando, tá certo? Sim. Mas... Agora, do ponto de vista geral, esses transtornos psiquiátricos, essa coisa toda, ninguém nunca estudou isso na psiquiatria para ver o processo evolutivo. Então há muita bobagem no estudo. Tem que dilatar, expandir, aprofundar o conhecimento aí. Essa questão dos mutantes, eles alteram a forma do corpo constantemente? Ou eles têm a tendência de jeito? Toda forma é caminhar para a coisa redonda. A circunferência, o círculo e uma bola, tá certo? A tendência deles é essa. Mas é a redução ao mínimo, que é a coisa mais evoluída que tem. Eles têm um corpo de um jeito, cabeça, eles têm um corpo de um jeito, cabeça de outro. Não tem nada disso. A tendência é não ter forma. É uma ameba. Entendi. É um amebão. Tem cara que às vezes, na minha vida inteira eu vi isso, a pessoa chega e fala assim, Paulo, eu estou muito preocupado porque está me aparecendo uns espíritos que têm forma de ameba, e são os piores que tem. Tá entendendo? Por exemplo, Exu, quando aparece, ele aparece todo fantasioso, parece que vem do carnaval. É diferente. Agora, esses que são ameboides, não são fáceis. Entende isso? Porque ele não consegue ser de outro modo. Ele quer fixar, às vezes aparece, você vê que é uma pessoa, mas aquilo na memória se desfaz. E aquilo fica em alteração o tempo todo. Agora, você vê que nós somos assim, uma opção de coisa, né? A nossa psicosfera, a nossa aura, ela é mutável incessantemente. Então a gente tem uma tendência a essa mutabilidade. Outra coisa, o que é a vida? A vida é mutação, é movimento, é ação. Consciência é mutabilidade. Então, quando a pessoa não consegue isso, ela está chegando ao zero da manutenção da vida. Mas como a pessoa não pode morrer, ela não desaparece, fica aquele transtorno, aquela coisa, entendendo? É terrível pensar nisso tudo. Agora, veja, isso não tem parte nenhuma. Eu procurava ver nos livros psicografados se eles afundavam bem, se aprofundavam bem na questão das pesquisas quando falavam em processo extrafísico. E eu não via nada de mutante, nunca vi livro nenhum. Você está entendendo? Sendo que o Zéfiro, nos 214 anos, era uma das coisas que eu trabalhava mais. Está entendendo? Então a gente nota que a psicografia, às vezes, ainda está muito longe da realidade. Principalmente a realidade psicopatológica, né?